Que a paz do Pai e o amor do Mestre estejam com todos. Dando continuidade aqui a Romanos, né, o que Paulo expressou aqui, quis mostrar, segundo o que eu vejo. Na Bíblia está escrito assim, ó, a partir do verso 18, Romanos 1, a partir do verso 18. O subtítulo aqui está idolatria e depravação dos gentios. Mas quando a gente analisa o contexto, Paulo nada mais está mostrando do que o juízo do Pai. O judeu tinha uma ideia do juízo do Pai e o gentio não fazia ideia. Mas Paulo alinha eles a um entendimento, ambos, né, os dois, gentio e judeu, alinhados a um entendimento para seguir. Vamos lá. Ele começa assim no verso 18: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e a injustiça. Já começa aqui utilizando uma linguagem que o judeu entende, né? O judeu, ira de Deus para o judeu é dia da vingança. Para nós, igreja, deve ser apenas juízo, dia do juízo, né? O Pai não é um pai irado, o Pai não é um pai vingativo, né? São coisas que os judeus aprenderam errado, né? Instruídos erradamente, e por isso o evangelho tem que chegar a eles. Por isso Paulo está indo anunciar a verdade a eles. E para anunciar, às vezes é preciso usar a linguagem deles, mas mais para frente, com o Espírito da verdade, ser desconstruído o engano, né, que eles receberam. Vamos lá. Porquanto o que do Pai se pode conhecer, nele se manifesta. Porque o Pai manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, né, as coisas do Pai invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente, se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis ou indesculpáveis. Aqui ele já, no verso 20, ele já coloca o gentio dentro. Olha, no verso 18, ele coloca que são aqueles que detêm o conhecimento a respeito do Pai, mas agem com injustiça. Na verdade, aqueles que conhecem a verdade e agem com mentira, com engano, com manipulação. E no 20, ele traz o gentio para cá também, né? Dizendo que é só olhar ao redor e você vai... não tem desculpa para você não crer no Pai. Você olha o mar, você vê que alguém criou. Você olha ao seu redor, você vê que as coisas da natureza têm que ter sido criadas por um ser superior, né? É isso que Paulo está falando aqui. 21, aí ele engloba os dois, mas muito mais para o lado do judeu. 21. Porque tendo conhecido o Pai, não glorificaram como Pai, nem agradeceram. Antes, em seu discurso, se desvaneceram, seu coração insensato se obscureceu. Dizendo, sábios, tornaram-se loucos, né? E mudaram a glória do Pai incorruptível em semelhança de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Outra linguagem que o judeu entende bem, né? Segundo o que foi ensinado a eles lá atrás, né? Para não se alimentar daqueles alimentos e tal, que eram impuros, né? A verdade aqui sobre esse resumo aqui é que adoraram a um ser inferior ao Pai. No caso, o próprio Israel adorou ao diabo sem saber. Continuando, 24. Por isso também o Pai o entregou às concupiscências dos seus corações, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Aqui ele já leva para o lado gentio. Trazendo também o judeu agora, 25. Pois mudaram a verdade do Pai em mentira e honraram e serviram a criatura, preferiram a criatura ao invés do Criador, que é bendito eternamente. Adoraram a Satanás, né? Por isso, o Pai abandonou eles. Vai lá, segue seu caminho, faça o que vocês têm vontade de fazer, né? Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, o contrário da natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em suas sexualidades uns para com outros, né? Começa a falar de homossexualidade aqui. 28. E como eles não se importaram de ter conhecimento do Pai, assim o Pai entregou um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Esse é o verso 28, né? Eles
o coração deles era tão mal, né, que o pai deixou eles fazer as coisas erradas por ele mesmo. Olha, não é o pai responsável pela atitude ruim que você toma, seja você entendendo o que eu estou falando ou não, né? Se você defende o Deus de Israel, por exemplo, é você que está defendendo seu próprio coração, preservando a criatura, adorando a criatura ao invés do Criador, né? E aqui ele está usando uma linguagem para o gentio entender também que as atitudes, né, que você faz de errado, seja com o seu corpo, é você mesmo que está fazendo. Continuando. Aí ele usa aqui no 29, estando cheio de fornicação, malícia, maldade, avareza, atributos do homem, né, coisas de um ser inferior. Aí no 32, que é o principal, ele usa assim, ó, os quais, conhecendo o juízo do Pai, são dignos de morte os que tais praticam essas coisas. Não somente as fazem, mas também consente com os que fazem. Então aqui, falando a respeito do juízo do Pai, para resumir, ele pega o gentio que não compreende muito, mas coloca, olha, todas as atitudes erradas que você faz com o seu corpo e tal, vai ser passível digno de punição. Você vai pagar por isso. Mas o Pai, ele deixou, ele te entregou a você fazer toda a maldade que você quer fazer. Assim também, o judeu que passa a entender, né, quando a verdade chega a eles, ó, o que vocês aprenderam no passado é errado. Tudo que vocês aprenderam foi do diabo, cara. Vocês devem se esvaziar e passar a nascer como uma criança, aprender ensinos novos, né? Quando a pessoa entende isso, né, acaba sendo revelado mais coisas a ela, e ela tem a escolha de ou continuar na mentira, manipulando pessoas, enganando, né? Enganando e provavelmente dando direção a elas erradas, né? Ou consentindo com quem faz, porque eu não posso ficar no meio do muro, né? Principalmente verso 32, eu não posso ficar em cima do muro depois que a mim foi revelado. Eu tenho que pegar a camisa e me defender. Olha, o que a mim foi revelado é isso aqui. O Deus de Israel não é nosso Pai, né? É isso que ele está mostrando aqui. Se eu tenho esse entendimento que o Pai não é assassino, o Pai nunca fez aquelas obras que Moisés mostrou lá que o Pai fez, e me calo, logo eu consinto com a mentira, logo eu faço parte disso. É isso que eu vejo aqui. Eu posso até estar errado no que eu estou falando, mas o texto está falando de juízo do Pai, né? Se o Pai te deu o entendimento para isso, que você venha a defender a verdade e não estar do lado de quem manipula, de quem engana, de quem detém a verdade e torna em mentira. Aqui fica a mensagem agora do verso 18 ao 32 a respeito do juízo do Pai, que é o que Paulo está tentando trazer. E espero que tenha ficado claro para os irmãos. Que a paz do Pai e o amor do Mestre estejam com todos. Assim seja, meus irmãos.